Quero chamar a missionária Tatiana para estar com a oportunidade. Glória ao Senhor, a glória do Senhor, a honra do Senhor, tudo é para Ele, a glória é para Ele. A glória é para Ele. Tudo é para o grande eu sou. Amém? Fica sobre os vossos pés, estende tuas mãos para o altar. É do óleo que nós seremos revestidos e agindo o Senhor, praga alguma chegará à nossa vida. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado, aqui está a tua serva, Pai. Nós colocamos ela no teu altar. Pai querido, entregamos, ó Pai, porque sabemos que é uma grande responsabilidade. E sei, ó Pai amado, é a responsabilidade que a palavra que o Senhor entregou para ela, para passar para a igreja. Deus, eu sei, ó Pai amado, ó Pai, que nós estamos aqui para receber o recado do Senhor, a exortação do Senhor, a palavra de cura, ó Pai. A palavra, ó Pai, é uma verdade. Que ela seja a boca do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo a fúria do inimigo. Eu repreendo todo roubador de palavra, toda inquietação dentro da igreja, toda timidez dentro da igreja. Eu repreendo em nome de Jesus e peço ao Senhor, põe um anjo com a espada desembainhada na porta da igreja. Ó Pai querido, porque nesta hora, ó Pai, nós estamos entregando, ó Pai, é nas mãos do Senhor a tua filha. Deus, guarda a sua parentela. Que nenhuma retaliação venha sobre eles, sobre a família dela, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite. A minha mãe é membro daqui. Cleonice, cadê ela? Legal. Conheço a pastora Lúcia de muitos e muitos anos, desde que eu era piquititinha. A família, né? Já congregamos na mesma igreja há muitos anos atrás. E eu tenho muito respeito e admiração por essa família de sacerdotes do Senhor, né? Servos de Deus, fiéis ao Senhor e à sua palavra. E é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Humildemente eu me coloco como serva do Senhor e de vocês nessa noite. Amém. Eu queria orar primeiro antes de começar. Não anulando a oração da irmã, mas concordando. Amém? Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos nessa noite. E nós nessa noite nos unimos como um corpo em Cristo Jesus. E dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Damos liberdade para que teu Espírito faça aquilo que apraz ao Senhor fazer nessa noite. Para que cure, liberte, restaure, revigore, traga esperança aos corações desesperançados. Para que faça e opere aquilo que está no coração do Senhor nessa noite em fazer neste lugar. Senhor, que diminua eu e cresça o Senhor. Que eu não fale nada que não venha do Senhor para esta igreja. Pai, em nome de Jesus, eles são o teu povo, não o meu povo, mas o teu povo, a tua igreja. E o Senhor é aquele que sabe exatamente o que cada filho teu precisa nessa noite. O pão que vem do céu, que cada filho teu precisa receber para alimentar o seu espírito nessa noite. Então eu te peço, dê a eles, Senhor, alimente-os conforme a tua vontade e o teu querer nessa noite. Faz aquilo que nenhum homem pode fazer. E toda honra e toda glória nós entregamos a Ti, único e verdadeiro Deus e Senhor das nossas vidas. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Você tem liberdade. Você é livre no Senhor. Se você sente no seu espírito de aplaudir ao Senhor, aplauda, glorifique, fale em línguas, porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor Jesus. E Ele é digno de receber o seu louvor e a sua exaltação. Amém?
Irmãos, vocês podem se sentar por um minutinho. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou precisar usar um computador porque eu não tive como imprimir antes. E eu gosto de ter alguma coisa assim, porque no celular é muito pequenininho, né? Bom, a irmã me anunciou como missionária, né? Serva do Senhor. Nós congregamos numa base missionária em Nova Lima, que chama Alive to Love, significa Vivos para Amar. É uma base internacional, tem uma sede na Flórida, nos Estados Unidos. E o nosso líder, ele chama Doug Rowland. E o filho espiritual dele, que é o nosso pastor, chama Felipe Muller, tá? Só para dar um parecer para vocês aí. Depois, se vocês quiserem, pode entrar lá no meu Instagram, vocês vão conhecer um pouquinho do nosso trabalho, daquilo que nós temos feito em Cristo, como parte do corpo da Igreja de Jesus aqui nessa terra. Irmãos, eu tenho mania de, enquanto eu estou pregando, ficar andando, sabe? Eu estou tentando me corrigir. O meu sogro, pai do meu esposo, ele é pastor da Assembleia, e ele assistiu uma pregação minha que foi gravada. Aí ele falou assim, tem que diminuir a andação. Acho que todo mundo tem um tique, né? Os tocadores, os levitas, enquanto toca, pode reparar que eles têm algum tique. Meu marido é guitarrista, tem algum tique. A gente, enquanto fala também, pregador, né, enfim, que traz a mensagem, às vezes a gente tem também algumas manias. Eu estou tentando me corrigir. Vocês tenham misericórdia de mim nessa noite. Tá bom? Me sinto muito em casa, já vim aqui outras vezes, já fui muito abençoada por essa casa. Né? É lindo, né? Ver isso no corpo de Cristo, a unidade no Espírito, né? Mesmo não sendo parte daqui como placa, mas nós somos parte de um corpo, né? E o responsável por nos manter unidos no Espírito, promover unidade, é o Espírito Santo de Deus. Então é muito interessante como que o Senhor, ele opera de várias maneiras, em vários lugares, e às vezes conectando as coisas, unindo as coisas com um propósito, que é preparar a noiva de Cristo, né? Preparar a igreja, a noiva santa e imaculada que ele vai vir buscar. Você está preparado? Está preparado para esse dia? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, pode ser enquanto você dorme. Já pensou nisso? Eu penso nisso todo dia. Glória a Deus. Antes da gente ir diretamente assim para a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar, eu queria estabelecer aqui 2 princípios com vocês, 2 fundamentos que o Senhor colocou no meu coração, tá bom? Já faz um tempo que Deus tem colocado no meu coração a respeito do temor do Senhor. O Espírito Santo tem ministrado já há alguns meses, até ano, a respeito do temor do Senhor, né? E eu tenho buscado aprender um pouco mais sobre o temor, estudado um pouco, né? Já até ministrei um pouco sobre isso. Porque eu creio que essa geração na qual nós estamos vivendo perdeu a essência do temor do Senhor. Não sei se vocês concordam comigo ou repararam nisso, mas a gente em algumas viagens, a gente viaja, né, para alguns lugares, cidades de Minas também, interior, outros estados, e nós percebemos isso. Como que as igrejas, né, igreja enquanto instituição, não como noiva, mas como instituição, perdeu o temor, a essência do temor do Senhor. E isso precisa ser trazido de volta para o nosso meio. O temor do Senhor, ele nos afasta do mal, ele impede que a gente morra tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então é necessário trazer de volta o temor do Senhor para o nosso meio. Resgatar a essência do temor do Senhor. Então a primeira coisa que a gente precisa estabelecer como fundamento é: o que é o temor do Senhor? Você já refletiu sobre o que é o temor do Senhor? Provavelmente, eu creio, né? Segundo o dicionário, o temor do Senhor significa um sentimento profundo de respeito e de obediência. Então o temor, ele não é o medo. Ai, né? Eu tenho temor. Não. O temor, ele é um sentimento de profundo respeito. Quando a Bíblia fala do temor do Senhor, está falando do respeito, reverência, profundo respeito pela presença, pela pessoa do Senhor, por quem Ele é, a magnitude dEle, a majestade dEle, pelo poder dEle.
Ele é um Senhor que se assenta no trono. A base do trono dele é justiça. Então, eu não tenho medo de Deus, mas eu temo, porque eu respeito, eu sei quem Ele é. Então eu respeito a pessoa dele, porque isso faz parte do caráter de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então o temor, ele não está ligado ao medo como muitos pensam, mas sim a esse respeito e reverência à pessoa do Senhor. Vamos contextualizar isso. Se a gente entra numa reunião, né? Vamos colocar aqui, vocês já viram aquelas reuniões, tá? O presidente é anunciado, né? Pode ser o presidente de uma empresa, pode ser o presidente do país, ou o governador, enfim. Quando essa autoridade ela vai entrar no lugar, tem todo um preparo ali para receber. Então as pessoas não ficam conversando, as pessoas não ficam distraídas, as pessoas não ficam no celular, né? Mas elas, em reverência e em respeito, elas se posicionam e elas aguardam com paciência, com atenção aquela autoridade entrar. E assim devemos ser nós com o Senhor. Quando nós estamos na casa, aqui reunidos como corpo, certo? Nós sabemos que hoje o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós através do seu Espírito. Mas nós nos reunimos aqui como corpo do Senhor, clamando pela presença dEle, não é isso? Adorando a Ele em um só Espírito. Então, o que eu quero dizer com isso? Em muitos lugares, nós vemos às vezes cultos onde a presença do Senhor não é reverenciada, onde a presença dEle não é temida, no sentido do temor e respeito, reverência por Ele. Então as pessoas entram e saem, como se estivessem entrando num shopping, num ônibus, uma lanchonete, e não tem essa reverência, esse respeito. Tá, irmãos? Então, o temor do Senhor, ele precisa ser trazido de volta e ele precisa ser ensinado no nosso meio. Amém? E eu sei que esse lugar tem feito isso. Eu sei que vocês têm feito, cumprido o seu papel de ensinar o temor do Senhor. Ver essas menininhas aqui cantando, adorando, é prova disso. Como que a gente conhece a árvore? Pelos frutos. É isso aí. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então vocês têm dado fruto de temor ao Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Então quando nós tratamos da presença de Deus, nós precisamos entender que existem dois tipos de presença de Deus. A presença onisciente, porque nós servimos a um Deus que é onisciente. Deus está aqui? Sim. O Senhor está na rua? Sim. O Senhor está no shopping quando eu vou? Sim, porque Ele é onisciente. Mas Ele manifesta a presença dEle lá no shopping quando eu estou caminhando assim? Pode ser que sim, se você estiver clamando, desejando, pode ser que sim, né? Mas existe a presença onisciente, certo? E a presença manifesta, que é quando o Senhor manifesta de forma palpável a presença dEle. Com manifestações, com sinais, e nós podemos ver isso. Aleluia. Então, precisamos estabelecer esses fundamentos. O temor do Senhor, a presença dEle onisciente e manifesta. E o que atrai a presença, a manifestação da presença de Deus é justamente o nosso temor a Ele, a nossa reverência a Ele, o nosso respeito a Ele. É quando nós adentramos, certo? Nós nos colocamos ali diante dEle com temor e começamos a declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Lembra de Isaías 6? O que Isaías faz quando ele contempla o trono do Senhor? Eu acho linda essa passagem, tremenda. Vocês conhecem Isaías 6? Quando o céu abre diante dele e ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono, a aba das vestes enche o templo, e Isaías, ele cai e ele fala: ai de mim, ai de mim. E a Bíblia diz que querubins estão diante do trono, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías, em temor,
temor, reverência, em respeito. Ele fala: ai de mim, porque vi o Senhor. Esse ai significa: acabou para mim, eu vou morrer. Porque ele sabia que ninguém podia ver a Deus e continuar vivo. Então é necessário que venha um anjo, toca na boca dele com a brasa do altar, uma tenaz e uma brasa, e o purifique. E diga: fica tranquilo, você vai viver. Você vai viver. Aleluia. Só para a gente introduzir aqui. Eu amo essa passagem. Glória a Deus. Mais interessante nessa passagem é que Isaías, ele é tocado por essa tenaz, tem os seus lábios purificados, porque ele era um profeta duro, né, de duras palavras. E aí, quando isso acontece, ele tem essa experiência. Primeiro, ele muda a perspectiva de quem Deus é e depois de quem o outro é. Porque muda ele, dentro dele, o seu caráter, e depois muda o relacionamento dele com as pessoas. Então aí o Senhor começa a usar ele de maneira tremenda, né, como profeta. Mais ainda. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem comigo em Salmo 139, versículos 7 e 8. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Salmo 139, quem encontrou diz amém. Amém. Versículos 7 e 8. Diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? E para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Davi deixa claro para nós aqui, irmãos, que não importa onde estejamos, o Senhor está. A presença onisciente dele. Então você pode estar em qualquer lugar, que o Senhor está com você. Amém? Mas há uma diferença em o Senhor estar no ambiente, ou seja, a presença onisciente, e o Senhor manifestar a sua presença a nós. Existem momentos em que o Senhor manifesta essa presença de forma perceptível. Abra comigo em 2 Crônicas. Hoje a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia. Vai parecer escola dominical. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7. Aleluia. Fala, Senhor. Pega aí. Glória a Deus. 2 Crônicas 7, versículo 1 até o 3. Glória a Jesus. 2 Crônicas 7, 1 ao 3. Quem encontrou diz amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aqui nós vemos claramente, irmãos, de que a presença de Deus, existem momentos em que a presença de Deus, ela é manifesta de maneira poderosa, em que gera um temor de maneira geral em quem está no ambiente. Certo? Uma brasa pegando fogo sozinha, pode ser que ele apague rápido, mas uma brasa pegando fogo junto com outras brasas, vira um fogaréu. É ou não é? É ou não é? Então é assim na presença de Deus. É assim quando a gente se reúne como corpo de Cristo, para buscar, para adorar e buscar a presença dele. Quando nós estamos reunidos aqui, pensa, você é uma brasa. O altar é o seu coração. Em Levítico fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Deuteronômio, né? Acho que eu errei aqui. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E os sacerdotes eram responsáveis por permitir, fazer com que esse fogo queimasse sem parar. Quem é o sacerdote hoje? Glória a Deus. Você, eu. A Bíblia diz isso.
Jesus nos resgatou. Pedro fala isso. E Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos tornou reis e sacerdotes. Ele nos fez sacerdócio santo para oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Você é um sacerdote, você é responsável por fazer o fogo continuar ardendo no altar do seu coração. Aleluia! O seu coração é o altar. Nós cantamos, deixa queimar, né? Deixa queimar. Aleluia. Não é nem sobre isso que eu vou pregar. Amém, Jesus? Fala. Então, nessas duas passagens nós vemos claramente que há dois tipos de presença: onisciente e a presença manifesta do Senhor. Agora que a gente já estabeleceu esses fundamentos, que o temor do Senhor é a reverência, é o respeito pela presença dEle, pela pessoa dEle, e que o que atrai a presença manifesta de Deus é o nosso temor, a nossa adoração sincera, como nós nos posicionamos diante dEle. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre Moisés. Amém? Alguém, Moisés foi um homem que entendeu, demonstrou o temor do Senhor enquanto ele viveu. E ele teve diversas experiências com a presença manifesta de Deus. Diversas. É ou não é, irmãos? A história de Moisés, gente, pra mim, se não é a mais, assim, tirando Jesus, óbvio, mas é uma das mais lindas da Bíblia. Sabe, eu admiro demais Moisés e o que Deus fez na vida dele. Vamos lá então em Êxodo 3. Vou tentar correr um pouquinho, porque eu não sei se vai dar tempo. Aleluia, Jesus. Êxodo 3. Olha que lindo. Êxodo 3, do versículo 1 ao 5. Quem encontrou diz amém. Amém. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. E parênteses aqui, né, gente? Moisés vê a sarça ali queimando, ardendo. A sarça não se consome. E ao invés de ter muito medo, ficar apavorado, sair correndo, ele fala: opa, eu vou lá ver o que é isso. Já começa aí. Eu já acho interessante aí a atitude de Moisés. O Senhor viu que ele olha só. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Repita comigo: o Senhor viu. O Senhor está vendo, viu? O Senhor viu. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aleluia. Glória a Deus. Não? Glória a Deus, gente. Moisés, então, deixa eu voltar aqui. Ele tem um contato aqui com a manifestação ali da presença de Deus. Deus dá um sinal para ele ali naquela hora, através da sarça. Deus queria se comunicar com Moisés de alguma maneira. Deus olha, vê, ele está observando. Eu vou falar com ele. Deus viu a atitude dele, de ser curioso e chegar, ter coragem para chegar perto daquela sarça. E aí o Senhor vê isso, essa atitude dele, e o Senhor fala com ele. E aí, a partir daí, começa a se desenvolver um diálogo. O Senhor fala com ele, dá instruções para ele, fala: olha, eu te escolhi, você vai libertar. Eu vi o clamor do povo no Egito, meu povo que foi escravizado, e eu te escolhi, eu quero que você vá, eu vou te usar, e eu sou com você. E aí Moisés fala: mas Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, quem eu digo? Ele fala: diga que o eu sou te enviou. Não é assim? Ele desenvolve ali um diálogo com o Senhor.
E é lindo, porque ele fica curioso e ele vai, ele tem a atitude de ir. A atitude de, primeiro, a atitude de sair de onde ele estava e ver, chegar perto, é dele. Grava isso no seu coração. E o Senhor viu. Aleluia. Então o Senhor chama ele, fala com ele e dá ali as diretrizes, o que ele deveria fazer, fala qual é o propósito. E ele, em obediência, primeiro ele tem uma discussão ali com o Senhor, meio que discussão, ele fala, mas Senhor, eu não sei falar. E Deus vai falando com ele, não, né, eu vou te usar e tal, e enfim. Todo mundo conhece a história, pelo menos, né, brevemente, sabe que o Senhor usou ele para tirar o povo do Egito, para libertar o povo que estava escravizado. Então, envia as pragas, né, e livra aquele povo tremendamente. Eu quero que os irmãos vão comigo lá no capítulo 19, no desenrolar dessa história. É lindo o que o Senhor faz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que vocês, antes de ler aqui, quero que vocês, em primeiro lugar, entendam, e vamos recapitular aqui. O desejo do Senhor foi sempre de se relacionar com o homem. Amém? Amém. Por que ele enviou Jesus? Para resgatar. Para nos resgatar, resgatar a comunhão perdida lá no Éden. Certo? O desejo do Senhor foi sempre de se relacionar com o homem e de se manifestar a ele. No jardim do Éden, o Senhor visitava Adão todos os dias, não é isso que a Bíblia diz? E se manifestava a ele, porque quando o Senhor chegava diante de Adão, e aí Adão, como é que foi o dia? O Senhor está se manifestando ali para Adão, né? Então o desejo do Senhor é de se relacionar comigo e com você, e de se manifestar para mim e para você. Amém? O Senhor não muda. O desejo dele ainda é esse. Nos nossos dias, ainda é esse. O desejo do Senhor ainda é se relacionar comigo e com você e se manifestar para mim e para você. Seja da forma que for, o desejo dele é esse. E ele mostra isso na palavra dele. Amém? Por que o Senhor queria libertar o povo? Tirar o povo lá que estava escravo no Egito. Ele viu o clamor do povo. Ele viu a angústia que o povo estava sofrendo ali, escravo, sofrendo, sendo oprimido por Faraó. Mas o Senhor fala com Moisés, olha, eu quero que o povo vá para o deserto, façam um altar, me adorem, ofereçam a mim sacrifícios. Olha a adoração, olha o sacerdócio aí de novo. Olha o relacionamento. O desejo do Senhor é habitar no nosso meio, se relacionar conosco, se manifestar a nós o tempo inteiro. Eu tenho certeza que se eu parasse aqui e perguntasse aqui para vocês, o Senhor já se manifestou para você algum dia? Muito provável, você vai ter uma experiência para contar. Sim, né? Já fez. Eu me lembro de um culto que a gente estava lá na base de missões, irmãos, que a gente estava intensamente buscando a presença do Senhor, de maneira sincera. Quando eu senti como se fosse uma asa sobre mim, mas o peso da glória de Deus foi tão grande nesse momento, eu não sei explicar para os irmãos, eu sei que eu esborrachei no chão, e aquele peso da glória de Deus continuou sobre mim, e eu só sabia gritar e chorar. E o Senhor começou a falar comigo depois de um tempo: temor, santo temor. Foi aí que o Senhor começou a falar comigo, há mais de um ano atrás, sobre o temor dele. E eu me lembro que essa manifestação da glória, da presença palpável do Senhor me marcou. Essa e outras, mas para mim esse dia foi muito tremendo. Foi uma experiência pessoal que eu tive com o Senhor. E eu tenho certeza que se eu parasse para perguntar, vocês também teriam, né? Amém? Eu creio que sim. O Senhor, Ele se manifesta de várias maneiras. A gente não coloca Deus numa caixinha. O Espírito Santo é maravilhoso, a multiforme graça dele é linda. Ele se manifesta como Ele quer. Amém? Então, em Êxodo 19, Israel chega ao Monte Sinai. Tá? Aqui já desenrolou muita coisa na história. E a partir do versículo 1, leia comigo aí. Peraí. Não,
Vamos ler no 10 e o 11, que aqui já dá para ter uma noção. 19 e 10. Isso. Aqui o Senhor fala com eles um pouquinho antes, né? Fala só para contextualizar que havia tirado do Egito e tal, e aqui havia passado um determinado tempo, tá? Aí no versículo 10 o Senhor diz a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Amém? Pula comigo lá para o versículo 14. Mesmo capítulo. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: prepare-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem a mulher. Aqui é uma ordem específica de consagração, de santidade. Pula para o 17 agora. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele com chamas de fogo, e dele subia a fumaça como que de uma fornalha. E todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Aleluia! Moisés então sobe ao monte, ordena ao povo que fique lá ao pé do monte, conforme Deus havia ordenado. E o Senhor começa a dar a Moisés ali os mandamentos, começa a falar com ele, tá? Vamos lá para o capítulo 20, só para contextualizar aqui. No capítulo 20, no versículo 18. Então, aqui o Senhor está falando com Moisés, e o povo está vendo a fumaça. Imagina, gente, o monte tremendo, trovão, a trombeta. Vocês imaginam o que esse povo não sentiu? Coloque-se no lugar, gente. Que doideira é essa? É forte. Que doideira é essa? O povo olhando Moisés lá no alto do monte, a nuvem, trovão. Cara, é louco demais. Deus é doido, né, gente? Deus gosta de fazer umas coisas assim. Aleluia. Ele é lindo. Ele é maravilhoso, poderoso. Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. Não é assim? Olha que tremendo. Eu fico imaginando esse povo olhando e pensando: meu, Moisés já era. Acabou para Moisés, né? Vamos lá no capítulo 20, versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, e ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Olha aqui que interessante. O povo fica com medo de Deus. Eles ficam com medo de Deus, apavorados. Mas Moisés, fala você com a gente. Depois dessa demonstração, fala você. Você. Que Deus não fale com a gente não, porque senão a gente pode morrer. Por que será que o povo teve esse medo todo? Por que será? Será que eles estavam em pecado? Será que eles não estavam andando, né? Estão em comunhão com o Senhor, a ponto de pensar: nós vamos morrer se Deus vier e falar com a gente? Ou será que eles não conheciam Deus o suficiente? E ao invés de temor, sentiram medo de Deus. Interessante. Vamos continuar lendo. Olha o que Moisés diz ao povo. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Olha que interessante. Moisés fala para o povo, gente: não tenham medo. Não tenham medo. Por que Moisés fala isso? Porque ele conhecia o Senhor. Ele já tinha tido a experiência da sarça ardente.
ele já tinha tido várias experiências da libertação do povo no Egito, o mar abrir, várias experiências. E ele sabia que o desejo de Deus não era matar o povo, mas era se aproximar do povo, fazer com que o povo se aproximasse dele, santificar o povo, para que o povo pudesse se aproximar dele. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Esses vão subir ao monte santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, ao subir no monte, Moisés, vocês acham que Moisés ele corria um risco eminente ali de morte física? O que vocês acham? Sejam sinceros comigo. Eu penso que sim, gente, como ser humano. Eu penso que sim, talvez, certo? Como ser humano. Um simples ser mortal. Pode ser, porque ele estava se achegando perto da glória de Deus, da presença manifesta, santa do Senhor. Pode ser que ele corria um risco eminente ali de morte física, né? Mas é interessante, porque ao ir ao encontro com a glória de Deus, ele poderia morrer, sim, fisicamente. Mas na verdade o propósito de Deus não era fazer com que Moisés morresse, mas sim que ele viesse a ter um encontro com a sua presença, certo? Lembra que nós falamos que o desejo de Deus sempre foi se manifestar ao homem? O desejo de Deus é esse, meus irmãos, se manifestar a você, a mim, aqui a Moisés, ao povo. Subir ao monte poderia implicar em morte carnal para Moisés. Sabe do que também? Das vontades, dos desejos escondidos. Porque será que Moisés, gente, não enfrentou ali, luta interna para subir aquele monte? Talvez o povo chamou ele de doido. Talvez você é doido? Tá vendo não? Trovão? Tá vendo? Não? Você vai subir? Não sei, gente. A Bíblia não fala. Certo? Mas e as lutas internas para subir aquele monte? Implicou em dizer não para si mesmo. Implicou em dizer não para o eu dele, para a alma dele, para as vontades dele. Eu vou subir o monte para me encontrar com o Senhor. Eu vou subir o monte para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu vou obedecer. Ele foi perseverante nisso. Moisés foi perseverante nisso. Amém? Aleluia. Guardem isso. O propósito de Deus sempre foi e sempre será vida. O propósito de Deus não era matar Moisés com a glória dele, mas era transformar a vida dele com a manifestação da presença dele. Era que Moisés tivesse esse encontro e cada vez que ele se encontrava, o rosto brilhava e ele ia sendo transformado de glória em glória. Nós vemos essa transformação na vida de Moisés. Boca dura, ele não falava direito, gaguejava e tal. Lá no final, nós vamos ver outro Moisés. Um Moisés que até bate boca com Deus. Que fala, risca meu nome aí do teu livro aí. Ai, Deus é lindo, né? Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, suba a montanha. Suba a montanha nessa noite. E você vai encontrar, em meio à nuvem de glória, você vai encontrar o Senhor. Se você chegou aqui pensando, por um acaso, em desistir, desanimado, não sei qual a situação, mas eu te digo uma coisa: continue subindo a montanha. Continue subindo a montanha. No meio da glória, da presença de Deus, você vai ter um encontro com o Senhor. E Ele vai transformar a sua vida, o seu caráter, se você permitir. Ele vai fazer isso, porque esse é o desejo dele. Se relacionar, habitar, manifestar-se de todas as maneiras. Para mim e para você, esse é o desejo de Deus. Gerar vida é o desejo dele. Gerar vida através da glória manifesta dele. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo dele, se manifestar. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia.
Glória a Deus. Moisés é um exemplo de perseverança, de fé e perseverança, meus irmãos. Ele persistiu na presença de Deus. Ele persistiu em subir ao monte, em estar diante do Senhor e obedecer. Então não desista. Suba a montanha. Suba a montanha. Porque Moisés, ele vivenciou coisas que ninguém mais vivenciou. E ele experimentou coisas que poucos experimentaram. Você está preparado para experimentar coisas que poucos experimentam em Deus? Para isso tem um preço. Subir a montanha, deixar suas vontades. Nós cantamos, né, aquela música. É que é, gente. Ele fala: a tempestade é você, chuva. Antes disso tem uma parte que fala, né? Eu vou subir o monte que muitos desistiram. Eu vou... Isso. Então, tá falando disso aqui, gente. Isso. Olha, eu não vou ficar aqui olhando, mas eu vou subir. Eu não vou ficar olhando o mover. Eu não vou ficar olhando o que Deus está fazendo na minha geração, mas eu vou participar daquilo que Deus está fazendo. A escolha é sua. A escolha é minha. Eu vou ficar olhando o mover? Vocês estão ouvindo aí falar sobre o avivamento? Quem está ouvindo? Só eu? Estou ouvindo, gente. O último grande avivamento, derramado o Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão, terão visões. E aí, você vai ficar de fora? Deus não precisa de um grande povo para fazer nada. Ele pode fazer isso, ó, quantos tem aqui? 30? Deus pode fazer isso com vocês, comigo. Ele não precisa de uma grande multidão para fazer nada. Nunca precisou. Se você olhar no Velho Testamento, com poucos, com 12. No Novo Testamento ele multiplicou a palavra, esparramou. É ou não é? Foi multiplicando. O Senhor não precisa de muitos. E que Ele precisa de corações decididos a buscar a face dEle, a subir o monte, a se comprometer com aquilo que Ele tem feito. A escolha é sempre nossa. Moisés escolheu obedecer. Moisés escolheu subir a montanha e não ficar olhando como o povo no acampamento. Aleluia. O povo de Israel, ele não temia a Deus, mas ele tinha medo de Deus. É diferente. Não tenha medo do Senhor, mas tema Ele. Tenha reverência. Tenha profundo respeito pela pessoa do Senhor. Não tenha medo, o Senhor te ama. Não fica achando que, se eu me aproximar de Deus, Ele vai me matar. Não! Ele te ama e o desejo dele é se relacionar com você. O desejo dele é se manifestar a você. Sempre foi, desde o início. Aleluia! O povo de Israel teve medo, porque não conhecia o Senhor como Moisés conhecia. O medo te paralisa, irmão. Te impede de avançar e de se entregar mais na presença de Deus. Você está com medo de entregar para Ele o quê? O que você está com medo de entregar? Eu estou lendo um livro que se chama Generais da Pregação e do Avivamento. E tem uma frase que me marcou, não me lembro quem falou agora, mas uma frase que me marcou profundamente. Que diz assim, que o Senhor sabe muito melhor o que fazer com a minha vida do que eu. Ele diz isso. Eu entrego para o Senhor a minha vida porque Ele sabe muito melhor do que eu o que fazer com ela, do que eu mesma. É isso. Se resume nisso. Eu entrego a minha vida para Jesus, para Deus, porque eu não sei o que fazer com ela, mas Ele sabe. Ele sabe. Se você está aqui nessa noite e não sabe o que fazer com a sua vida, saiba que o Senhor sabe muito bem. Ele já tem um propósito para ela. Em Salmos diz isso, 139. Todos os seus dias estão escritos no livro do Senhor. Todos, contados estão, escritos estão a teu respeito.
O Senhor sabe o que fazer com a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza, provavelmente que todos nós, ou a maior parte de nós, se não tivesse convertido, entregado a sua vida para Jesus, provavelmente não estaria como está hoje, fazendo o que está hoje. Você estaria numa situação muito ruim. Eu posso dizer isso por mim. Entreguei a minha vida para Jesus novinha, 12, 13 anos. E eu tenho certeza que se eu não tivesse entregue a minha vida para Jesus, o meu caminho não teria sido muito bom. Porque o que faz a diferença na nossa vida é Ele. É Ele. Ele sabe o que fazer com a nossa vida, irmãos. Ele sabe. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por isso. O Senhor sabe o que fazer conosco. Toma o controle. Aleluia. Então o medo, ele te paralisa. Não fique com medo de entregar para o Senhor a sua vida. Não fique com medo de entregar para Ele até os seus medos, até os seus temores. Não fique receoso de se entregar para o Senhor, porque Ele tem planos e sonhos melhores e maiores do que os seus. Isso é certo. Isso é certo. Amém? Mas o temor do Senhor, ele te faz você se render a Ele em adoração. Ele te aproxima. É o contrário do medo. Enquanto o medo te afasta dele, o temor te aproxima da presença. O temor te faz chegar mais a Ele, conhecer mais Ele, assim como Moisés conheceu, e outros que nós vemos na palavra. Porque você passa a conhecer mais o Senhor, e você tem a certeza de que o desejo dele para você é se aproximar mais de você e te tornar cada vez mais parecido com Ele. Esse é o desejo de Deus, de glória em glória, sendo transformado. Amém? Aleluia. E Moisés fez isso. Ele subiu o monte, ele viu a sarça e foi até ela. Ele deu um passo ao encontro com a presença manifesta da glória de Deus. Mas ele fez isso com temor no coração. Por isso atraiu o Senhor para ver. Ele falou: eu vou lá, deixa eu ver. O Senhor viu o temor e se aproximou. Aleluia. O passo é seu de se aproximar. O passo é seu e o Senhor está vendo. Porque o Senhor, Ele só manifesta a presença dEle aonde Ele é desejado, reverenciado e respeitado. E nós precisamos entender isso. E esse tem sido o grande problema no nosso meio, por aí, né? A falta do temor. Não aqui, porque eu sei que vocês têm temido ao Senhor. Amém? Vão comigo, lá no capítulo 24 de Êxodo. Capítulo 24. Aleluia. Versículo 15. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. E durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor do topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Amém? Nos capítulos 32 e 33, assim que o Senhor termina de falar com Moisés, o povo lá do acampamento, né? Gente, Moisés está demorando demais. Aconteceu alguma coisa com ele lá, acho que nem vai voltar. O que eles fazem? Se reúnem, chamarão Arão. O negócio é o seguinte: não sei o que aconteceu com esse Moisés, não. Vamos fazer o seguinte: faz um Deus aí pra gente, para que nos guie. A gente precisa de um Deus agora para nos guiar, porque esse Moisés aí, não sabemos o que sucedeu com ele. Então Arão, ele se vê pressionado com as pessoas ali falando com ele, e ele toma ali os pingentes, tudo, derrete e faz um bezerro, entrega para o povo e fala: toma aqui o Deus de vocês, ó. E aí, quando o Senhor termina de falar ali com Moisés, o Senhor já
já fala com ele. Vamos lá no capítulo 32. (32, 7). Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Olha que grave. Moisés, ele tinha intimidade com o Senhor, que era fruto de um relacionamento e confiança dele com Deus, Deus com ele, porque Deus já havia confiado a ele missões, né? Tudo aquilo que aconteceu até aqui, e ele cumpriu. E por causa disso, quando Moisés ouve isso aqui, que o povo havia se corrompido, ele ainda não tinha descido, ele estava ali com o Senhor, e o Senhor falou isso com ele: olha, desce porque o povo se corrompeu. Moisés, ele começa a abrir um diálogo ali com o Senhor, ele começa a falar abertamente com o Senhor. Vamos lá. Eu acho lindo isso aqui, gente, tremendo. Vai comigo lá no versículo 9. Olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é obstinado, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. E aí no versículo 11, olha o que Moisés fala. Moisés, ele suplica ao Senhor, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrependa-te do fogo da tua ira. E aí vai, gente, aqui nós vamos lá agora para o capítulo 33. O interessante é que Moisés, ele tinha esse relacionamento de intimidade com o Senhor, ele conhecia o Senhor. Ele sabia que se ele falasse assim com o Senhor conhece o coração dele, o Senhor conhecia o coração dele, sim ou não? Então, nesse diálogo ali com o Senhor, ele sabia que mesmo ele falando abertamente com o Senhor não consumiria, porque o Senhor conhecia o coração, a devoção, o temor, o respeito, a reverência dele, que ele tinha ao Senhor. Então ele abre esse diálogo e ele fala, ele começa a falar ali com o Senhor, e o Senhor fala com ele também. E aí olha que interessante, versículo 33. Não, vou ler um pouquinho antes, espera aí. Som. Fui eu mesmo. Som. Capítulo 32, versículo 30. Olha só. Ele fala assim: no dia seguinte Moisés disse ao povo. Então Moisés, gente, depois ele começa a argumentar com o Senhor, né? E aí nessa argumentação ali com o Senhor, acaba que ele desce do monte e ele vai lá falar com o Senhor, tá? Com o povo, aliás. Então no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. E assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizera para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca o meu nome do teu livro, do livro que escreveste. Olha que interessante, gente. Pensa, você já falou isso com Deus? Não, né? Provavelmente nenhum de nós. Olha que intimidade que Moisés tinha com o Senhor, que liberdade. Ei, Senhor, eu te rogo agora. Eu te rogo, tem misericórdia, não faz isso não consome, não mata o povo não. Se não, risca o meu nome, Senhor, do livro que o Senhor escreveu. Que intimidade é essa? Meu Deus, que liberdade, que relacionamento de confiança é esse que ele tinha com o Senhor? Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Nós precisamos aprender com isso, com essas experiências. Aleluia. E assim Moisés, ele volta para o Senhor, né? E diz isso, e aí no versículo 33, olha o que o Senhor responde. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora, eu vou puni-los, e os punirei dos seus pecados, ou dos pecados deles. Vamos lá para o capítulo 33, versículo 12. Então aqui o Senhor, ele deixa claro para Moisés, olha, quando chegar o tempo eu vou punir. E aí aqui fala, um pouquinho abaixo, que o Senhor lança uma praga contra eles, né, contra o povo. E aí lá no versículo 12, essa é a parte que eu acho mais linda. Mais, gente. Meu Deus. Ai, vamos ler. Versículo 12, capítulo 33. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Olha o que ele fala com o Senhor. Revela a mim os teus propósitos. O desejo de Moisés de conhecer o Senhor cada dia mais era insaciável. Ele queria conhecer o Senhor cada vez mais. Ele tinha esse anseio pela presença de Deus, pela pessoa do Senhor. Ele queria esse relacionamento cada vez mais pessoal e íntimo com o Senhor. E ele pede: me revela os teus propósitos. Aqui o Senhor já tinha falado com ele que não ia com eles, que ia enviar um anjo, alguém, mas que ele não ia. Por quê? Porque se ele fosse com eles, ele poderia matá-los no caminho, né? Porque o povo era obstinado de coração. Então, continuando, ó. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Meu Deus! Moisés está dizendo aqui para o Senhor: Senhor, a tua presença é tudo. Sem a tua presença, o que vai me distinguir, nos distinguir dos outros povos da terra, se o Senhor não estiver conosco? Glória a Deus. Meus irmãos, você está entendendo aqui o mistério? Glória a Deus. Em 2023, sabe o que vai fazer diferença entre você e quem está lá fora? É a presença de Deus. Não é nada mais. Não é nada mais. A presença de Deus é suficiente para mim e para você. A presença de Deus. E Moisés entendeu isso. Ele disse para o Senhor: Senhor, não nos faça sair desse lugar se a tua presença não for conosco. Ele entendeu isso. Porque ele já tinha experimentado a presença do Senhor, a presença manifesta da glória de Deus. Ele já tinha visto o braço forte do Senhor com eles, lutando em favor deles, trazendo livramentos. Ele tinha plena consciência de que se o Senhor não estivesse com eles, não ia ter nada que os distinguisse de outros povos. A presença de Deus tem feito diferença na sua vida? A presença do Senhor tem te distinguido de outros povos, de outras pessoas, por onde você tem passado? O que nos distingue dos outros povos? O que faz diferença entre nós e quem está no mundo? Além do modo de vestir, além do jeito, porque isso é aparência. Isso só tem que refletir o que está aqui. Mas o que realmente faz a diferença é a presença do Senhor na nossa vida. É a presença do Senhor.
Senhor. É isso que nos separa, que nos protege. O Salmo 91 diz isso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita à sombra, na presença, juntinho, à sombra do Onipotente descansará. Nesse ano de 2023, meu irmão, com muitos acontecimentos, muitas coisas acontecendo, o que você mais precisa, escuta o que eu estou te falando, é da presença de Deus. Busque a presença de Deus como você nunca buscou antes. Busque a presença do Senhor como se fosse o seu último dia. Busque, porque eu brinquei aqui no início, pode ser hoje? Pode. Pode ser hoje. Pode ser daqui a 10 anos? Sim, mas pode ser hoje, pode ser amanhã. O Senhor pode te chamar. O Senhor pode te chamar enquanto você estiver dormindo. O Senhor pode te chamar amanhã ou depois. A gente tem que viver como se hoje fosse o nosso último dia. Preparados, como as virgens prudentes, com o óleo, o azeite. Lembra lá que o fogo tem que arder no altar continuamente? É isso que a parábola das virgens está dizendo. O que representa o fogo na Bíblia? O Espírito, não apagueis o meu Espírito. Vocês sabiam que o fogo também remete à própria pessoa do Senhor? A Bíblia diz que o Senhor é como fogo consumidor. Então o Senhor está dizendo: não me apague dentro de você. Não me apague dentro de você. Fogo consumidor. Aquele que consome todo o feno, toda madeira, toda palha e purifica para ficar só preciosidade. É isso que diz em Malaquias, deixa eu conferir. Que diz que ele vai vir com o sabão do lavandeiro. É isso aí. Para purificar os levitas, que hoje são representados pelos sacerdotes, nós, reis e sacerdotes do Senhor. Ele está vindo, purificando, certo? O Senhor nos purifica, irmãos. O Senhor nos purifica. Ele permite algumas coisas para nos purificar. Por quê? Porque quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem tiver as mãos limpas e o coração puro. E como que nós somos purificados, irmãos? Na presença de Deus. Fogo do Espírito Santo. Aleluia. Tem outro jeito? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Você não deve temer as más notícias. Você não deve ter medo das circunstâncias que estão dizendo por aí que vai ser um ano difícil, que vai ser um ano assim assado. Em quem você crê? Em quem você está escondido? Na presença de quem você tem habitado? Se é do Deus Altíssimo, então a sombra dele você vai encontrar descanso. Porque é Ele. É na presença dele, assim como Moisés. O nosso líder, ele fala, durante as missões, quando a gente vai ministrar, a gente tem um período de adoração de manhã, de busca pela presença, para se encher cada vez mais do Espírito Santo, porque não tem como você dar aquilo que você não tem, não tem como você transbordar se você só está com o suficiente para você. Então você precisa estar constantemente se enchendo, até que uma gotinha só baixe para você derramar. E aí, em uma dessas reuniões, eu me lembro que em Belém, a gente adorando o Senhor pela manhã, e foi um culto tremendo. A gente quase não conseguiu ir para a rua para fazer evangelho, porque a gente ficou tudo doidão no Espírito Santo. E aí, a gente tem que sair carregado e tal, enfim. E aí, eu lembro dele falando que o que a igreja precisa é de tempo de qualidade na presença de Deus. Tempo de qualidade na presença de Deus. Tem momentos, irmãos, que a gente tem que vir, orar, interceder, clamar. Mas tem momentos que você tem que contemplar o Senhor. Tem momentos que você tem que vir para a presença dele. Porque quem você contempla, você se torna como ele. Em Salmos diz isso.
Porque o adoraram, se tornaram como ele. Olhos, mas não veem, boca, mas não falam. Então, quanto mais você contempla o Senhor, Ele é santo. Isaías viu o Senhor, se derramou diante dele e contemplou o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E por isso ele foi também santificado, purificado. Quanto mais você contempla o Senhor, mais Ele te purifica, mais semelhante a Ele você se torna. Reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Você é sacerdote. Você oferece a Ele sacrifícios de louvor e adoração. Você que é mãe e que às vezes não tem tempo suficiente ou acha que não tem para parar e ficar na presença. Quando você cuida da sua família, você ministra a Ele. Você adora a Ele. Quando você cuida das coisas ali da sua casa, você está ministrando ao Senhor. Porque não é o que você faz, mas é quem você é. E você é sacerdote. Você é. Quando você está com o seu bebezinho amamentando, acalentando, você está ministrando ao Senhor. Você, pai, está no trabalho. É uma forma de ministrar ao Senhor, porque você está cuidando da sua família, trazendo sustento. Sim, é importante, irmão, separarmos um tempo. Isso alimenta o nosso espírito. Mas eu estou trazendo isso bem para a nossa realidade de vida. É importante, sim, levantar de madrugada, orar, buscar. Eu amo as madrugadas. Amo. Silêncio. Só eu e o Senhor. Eu amo. Né? A Ludmila Febre que gostava de cantar. Alta madrugada vem, já estou deitada, mas ouço Deus me chamar. Tem dia que a gente ouve mesmo, né? Ouve, literalmente. E aí quando você se rende em temor, quando você se rende em adoração, qual que é a recompensa disso, meu irmão? É ter o seu caráter transformado. É o fogo ardendo no altar do seu coração. Ele não para, continua queimando, queimando, queimando. Por que que muitos vêm, se convertem e depois de um tempo vai embora? Porque não manteve o fogo queimando no altar. Sabe qual é a lenha para o fogo continuar queimando? A sua carne, o seu eu, o seu orgulho, o meu, o nosso egoísmo, vaidade, desejos carnais. Você não é, eu não sou deste mundo. Nós não somos deste mundo. A Bíblia diz em Romanos: não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transformai-vos, buscando a palavra, a presença. Aleluia. Você não deve ter medo das más notícias. Você não deve ter medo das circunstâncias. Mas você deve subir ao monte. Qual a circunstância se apresenta hoje diante de você que tem causado temor no seu coração? Cale essa voz. Cale essa voz. E suba ao monte. Busque. Você deve buscar a presença. Você deve ir de encontro. Peça ao Senhor. Olha que lindo aqui o que Moisés diz para o Senhor. Versículo 17. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço-o pelo nome. Então Moisés, ele diz: peço-te que me mostres a tua glória. Oh meu Deus. Será que Moisés tinha aqui a dimensão do que ele estava pedindo para Deus? Mostre-me a tua glória. Mostre-me a tua glória. Aleluia.
Alguém que já tinha experimentado milagres. Alguém que já tinha experimentado sinais, maravilhas. E ele pede: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Primeiro o Senhor diz a ele: olha, eu vou conceder o que você está me pedindo. Você quer que eu vá com vocês? Eu vou. Eu vou. E depois, nesse diálogo, ele fala com o Senhor: me mostra a tua glória. Olha o anseio do coração de Moisés. Meu irmão, a glória de Deus vai ser derramada. Ela vai ser derramada nesses dias. Mas a igreja, nós precisamos clamar. Nós precisamos nos dobrar diante do Senhor em temor e tremor diante dele. E clamar até que ele venha. E clamar até que ele venha. Incansáveis, insaciáveis na presença dele. Porque o que diz respeito às coisas deste mundo, nós temos que estar satisfeitos. Porque a graça dele nos basta. A presença dele nos é suficiente. Mas quando se trata da presença, como a corça anseia pelas águas, como a corça que tem muito tempo que está voando e que precisa encontrar um lugar com água. Assim deve ser a nossa alma diante do Senhor, insaciável, sedenta, assim como Moisés, que já havia experimentado a presença manifesta do Senhor. E ele, nesse momento, depois de tudo isso, ele fala: me mostra a tua glória. Aleluia. Aleluia. Não sei se vocês estão me entendendo. Glória a Deus, irmãos. Meu espírito está sendo edificado. Aleluia. A Bíblia diz, estou finalizando, que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança da manifestação da glória de Deus. Cristo em você é a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Cristo em você, o Cristo vivo em você é a esperança de que a glória de Deus ela seja manifesta neste tempo. É através de você que Deus vai fazer isso. Através de mim. A esperança da glória, sim, da glória vindoura também, mas da manifestação da glória de Deus para este tempo, para curas, para restauração, para salvação acima de tudo. É para isso que ele veio. Aleluia. Glória a Deus. Busque a presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Vou finalizar com um versículo que o Senhor colocou no meu coração no início do culto. Salmo 126. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. E essa palavra é perseverança. Sabe o que você vai precisar fazer nesse ano? Perseverar na presença de Deus. Perseverar na busca pela glória de Deus, pela presença dele. Porque, meus irmãos, sim, as coisas não vão ficar mais fáceis, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e Cristo em nós é a esperança da glória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai descansar. Aleluia. Salmo 126, versículo 5. Esse versículo é para você que entrou aqui nessa noite achando que está semeando e não está colhendo, achando que está no deserto, ou realmente você está no deserto, está passando por um deserto. Mas saiba que em meio ao deserto existe águas tranquilas, existe águas de descanso para você, de refrigério para você. E olha o que a palavra de Deus fala. Versículo 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Essa palavra é para você que entrou aqui nessa noite. Aqui, esse salmo se
trata de uma libertação. O povo estava preso na Babilônia por 70 anos. E o Senhor, enquanto eles estavam presos, eles clamavam a Deus. Eles achavam que Deus não estava vendo eles. Eles achavam que o Senhor havia se esquecido deles. Mas houve o tempo em que o Senhor trouxe o livramento. O Senhor está trazendo o livramento. Meu irmão, não desista. Persevere. Persevere. Continua. Suba ao monte. Suba ao monte. Pague o preço que for, mas suba ao monte. Para você ter um encontro com a glória de Deus, com a presença de Deus. Porque é só isso que transforma a nossa vida. O nosso caráter. É o encontro com o Senhor, com a glória dele dia após dia. É isso. É isso. E aqui está a promessa do Senhor para você. Continue semeando mesmo em meio ao deserto, mesmo que com lágrimas. Continue semeando mesmo que o seu coração ainda esteja doendo. Continue semeando. Por quê? Porque aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, vão colher. É promessa do Senhor para você. Aleluia. Ponha-se de pé vitorioso nessa noite. Ponha-se de pé. Glorificado seja o nome do Senhor.